tudo bem com você? Você já me conhece, meu nome é Raíza Brustolin e a gente vai continuar aqui nossa conversa sobre tecnologias aplicadas à educação. Agora, nesse segundo vídeo, a gente vai falar sobre como utilizar toda a tecnologia que a gente conversou no primeiro. Então, Raíza, existe forma certa ou errada em relação a usar a tecnologia? Os alunos realmente aprendem mais usando a tecnologia? Bom, para nenhuma dessas perguntas a gente tem uma resposta certa, né? Como você bem sabe. Depende. Depende de quê? Depende do nosso objetivo. Qual que é o nosso propósito? O que a gente quer com aquilo, com aquela atividade, com aquele recurso tecnológico? Ah, Raíza, lá na minha instituição estão me cobrando, preciso ser metodologia ativa, preciso usar tecnologia, preciso mostrar que eu tô aqui, ó, me empenhando, tá tudo certo. A gente primeiro começa a usar, depois a gente vai adaptando aí esse uso da tecnologia, né? Mas então, vamos relembrar aí nosso modo de aprendizagem baseado em competências, nosso modo de metodologia ativa. Então, nosso propósito, dentro da metodologia que a gente vem trabalhando, não é trabalhar apenas conteúdo, é trabalhar competências. Lembra o que é competências? Conhecimento, habilidade e atitude. E aí, então, a gente tem que buscar os melhores recursos tecnológicos, se a gente sentir necessidade, que ninguém é obrigado a nada, né? A usar a tecnologia para auxiliar nesse processo do desenvolvimento de competências dentro das competências que eu quero desenvolver, dentro das competências que o meu aluno precisa. E aí, então, eu vou tirar da minha bolsinha os recursos tecnológicos que eu conheço, que são necessários e que podem contribuir para esse processo. Posso dar exemplos de práticas que não estão associadas a esse processo? Kahoot. Lembra do Kahoot, um aplicativo de quiz que a gente utiliza bastante? Espera aí, Raíza, como que esse aplicativo não está associado a isso? Depende, como tudo, depende. Depende do modo como a gente utiliza. Então, se eu utilizar o Kahoot apenas para fazer um quiz de conhecimentos gerais ou um quiz sobre os conhecimentos que eu expliquei anteriormente, ele não está servindo para o desenvolvimento de competências, apenas para um dos pilares, que é o conhecimento. E às vezes nem assim. Afinal, como você bem sabe, o Kahoot ele trabalha com um limite de caracteres para cada item e ele também trabalha com a questão do tempo de resposta. Então, o aluno ele não precisa, tem que ser informações muito objetivas para ele responder com rapidez e aí então ficar em primeiro lugar e ter toda a questão de gamificação e concurso que a gente está acostumado. E qual seria uma forma de metodologia ativa utilizando o Kahoot, do desenvolvimento de competências utilizando o Kahoot? Bom, eu sugiro que o aluno faça um Kahoot e aplique com o resto da turma. Afinal, ele estará sendo ativo no processo, ele terá que processar a informação que ele estudou a ponto de criar perguntas inteligentes com limite de caracteres para então aplicar com seus colegas. E essa para mim seria uma boa prática em relação ao uso do Kahoot. Afinal, se eu apenas aplico o Kahoot com a minha turma, eles estão sendo passivos. Qual que é a diferença de eu aplicar o Kahoot do professor aplicar perguntas objetivas para eles marcarem X? Ah, Raíza, aí a gente tem a gamificação, né? Tem a questão lúdica. Ótimo, mas o processo que o aluno está fazendo na cabecinha dele é exatamente o mesmo. Responder perguntas e respostas objetivas. Bom, uma outra prática que eu questiono um pouco, ou que acho que a gente tem que ter um pouquinho de crítica, são as práticas imersivas. Elas devem cumprir a um processo posterior ou mesmo anterior. Por exemplo, a realidade virtual. Eu vou usar o exemplo do Google, em que o aluno entra lá nas pirâmides do Egito e aprecia as pirâmides e tal. Mas para que isso serve? Eu dei uma missão para ele fazer quando ele colocar o óculos que ele tem que resolver depois? Ou primeiro ele explora o lugar e depois eu vou dar uma missão, algum desafio, algum problema para ele resolver? Tem aplicativos, por exemplo, em que você pinta imagens e quando você coloca o tablet em cima, ele aumenta aquela imagem, ele transforma aquela imagem reta, né, bidimensional, em uma imagem 3D. O que é muito legal para o aluno que vê, para a criança principalmente, depois que ele pinta a imagem e vê aquela bola, né, em tamanho real ou em 3D, em 3 dimensões, ele realmente fica impressionado. Mas qual que é o desenvolvimento que o aluno faz quando ele pinta um desenho e transforma aquele desenho em realidade virtual? Em realidade aumentada, desculpa. Existe um processo nisso. A que isso serve? Isso me ajuda no desenvolvimento de habilidades e de competências? Ou isso só é uma atividade lúdica dentro de um processo? Às vezes a gente só quer fazer uma atividade lúdica e tá tudo certo.
Só que isso precisa estar consciente, né? Nós, professores, precisamos estar conscientes do nosso propósito utilizando a tecnologia. Então, qual que é a base? Raíza, quando que eu sei que eu estou usando a tecnologia e não está servindo ao desenvolvimento de competências, de habilidades, ou não estou aplicando necessariamente metodologia ativa? Bom, quando o aluno é passivo, quando ele é consumidor e não produtor. Por exemplo, um vídeo. Eu vou passar um vídeo muito legal na minha aula. Ótimo, tá lindo, eu adoro passar vídeos na minha aula, tá tudo certo. Mas por que não pedir para o aluno produzir um vídeo? Por que não? Né? E aí ele se torna então produtor daquele conteúdo. É uma diferença ele assistir um vídeo de forma passiva ou ele produzir um vídeo a respeito de um determinado assunto, entrevistando uma pessoa, mostrando uma realidade. Não é verdade? Então essa é a grande lógica. O meu aluno, ele está sendo consumidor passivo ou ele está sendo produtor de conteúdo? Por exemplo, ambiente virtual de aprendizagem, né? A gente trabalha com ensino híbrido, eu tenho lá o ambiente, tem as unidades de aprendizagem ou tem o meu PDF, o meu vídeo lá. O aluno está consumindo e está tudo certo. E o que ele vai ter que produzir a respeito daquilo? E será que não é legal que eu use uma ferramenta como o Wiki, né, que tem bastante no Moodle, ou uma ferramenta de blog, de diário, em que o meu aluno também produza conteúdo em grupo e que os alunos acessem os seus próprios conteúdos lá com a supervisão e orientação do professor? O processo se inverte, sai de uma passividade para uma atividade e então a tecnologia ela serve ao meu propósito de desenvolvimento de competências, de habilidades e ao processo de metodologia ativa. Então, um exemplo para vocês, o quadro negro. A gente tem o quadro negro, né, que às vezes é branco, mas quadro negro. A gente tem a transparência, lembra da transparência antigamente? Que o professor escrevia tudo de canetinha e colocava lá, todo mundo copiava. Depois a gente usa ainda o slide, alguns usam lousa digital, né, que é um processo mais interativo, mais legal. Mas a que tudo isso serve? É uma aula expositiva. Muda a tecnologia, mas o processo a que ela serve é exatamente o mesmo. E aí não adianta, a gente cria uma forma incremental, mas não uma maneira transformadora, né? Eu só estou mudando a tecnologia, mas o meu aluno ainda está sentado e ouvindo. Então não é um exemplo de uso da tecnologia como a gente aborda aqui, de acordo com as premissas com que a gente trabalha. Então a gente precisa ter em mente uma coisa muito, muito, muito importante. A tecnologia, ela não transforma o processo educacional. Ela é suporte, ela é ferramenta. O que transforma o processo educacional é o processo, é a nossa própria prática, são as premissas, é o nosso propósito, é o nosso objetivo, é o que nós, enquanto educadores e enquanto instituição, acreditamos ser uma educação de qualidade. Bom, então nesse vídeo a gente viu um pouquinho de maneiras diferentes de usar a tecnologia que muitas vezes não servem ao processo de desenvolvimento de competências e de habilidade e que a premissa fundamental é que o aluno não seja passivo perante o conteúdo, perante o processo, mas que ele seja produtor desse conteúdo, produtor nesse processo. E principalmente, que a tecnologia não muda nada, o que muda é o nosso processo e o que nós entendemos por educação. Sendo assim, a tecnologia é um suporte, uma ferramenta. Te aguardo no próximo vídeo para a gente saber mais sobre esse suporte, sobre essas ferramentas. Até mais!